ICT, estamos em Porto Alegre, né? Temos ouvintes ao redor do mundo, a Rádio Expressônica é escutada pelas ondas da web, é escutada em vários países, então é legal a gente dizer que tem Porto Alegre, tá chovendo, mas tá agradável. E a primeira pergunta, Ana, como sempre aqui no Professor Diário, é como é que foi a última aula? Ok, vou te contar. A última aula que eu dei foi semana passada. Foi uma aula com o terceiro ano do ensino médio. Então, os alunos vinham estudando alguns conteúdos sobre conflitos mundiais. E nós preparamos uma atividade com podcasts, que eles precisavam escutar alguns podcasts e, a partir do que eles escutassem, relacionar com notícias de outros jornais né, e com os conteúdos da sala de aula. E depois apresentar isso, né, para os outros colegas, porque cada um tinha um assunto diferente. Uhum. Então a aula transcorreu assim. Os grupos apresentando as atividades que haviam realizado. Bom, nesse momento, eu como professora, eu sento no fundo da sala, no meio dos alunos que estão assistindo. E muda a perspectiva, muda o olhar dentro da sala de aula. Né? Não é eles... eu não sou o centro da atenção de todos, eu sou mais uma entre todos olhando para outros. Né? E quando a gente se desloca na sala de aula, a gente percebe outros movimentos que normalmente lá na frente ou caminhando não aparecem, né? E outras reações bom, muda o olhar. E é um movimento muito importante de interação, mesmo que a gente não diga nada, mesmo que a gente não faça nenhuma observação para quem está próximo, a gente consegue perceber o espaço, sala de aula, de uma outra forma, né? E consegue perceber os alunos de uma outra forma, sutilmente, muitas vezes, não precisa de muitas, né? Mas a gente percebe que a sala de aula é mais do que estar ali no quadro dando aula. Nada mais propício do que explorar o espaço da sala de aula para uma professora de geografia, né? É verdade. Talvez seja esse o motivador, assim, né? De ver como é aqui mesmo, que relações se estabelecem aqui. Porque existe aquela tal relação professor-aluno, sim, existe. Existe a sala de aula, um espaço de formação, de construção de conhecimento, existe, mas existe a sala de aula que não é só isso que acontece, que são muitas pessoas num lugar só, dividindo o mesmo espaço, estabelecendo relações visíveis e invisíveis, né? E que para a gente talvez compreender esse espaço simplificado, que é complexo, né? Se deslocar espacialmente ou de olhar diferente é importante também. Muito legal. Sala de aula como espaço, né? É essa ideia, assim, de olhar para esse acontecimento que é a aula de vários ângulos. Eu já quero te perguntar sobre essa relação entre as pessoas que estão ali, né? Os próprios estudantes e professores e professora, que é o teu caso, mas eu estou curioso para saber como é que foram as apresentações de trabalho, podcasts, como é que foi? Então, isso é muito divertido, né? Porque a gente percebe assim, cada grupo se organiza de uma forma, e dentro de cada grupo organizado existem várias formas também. Os alunos muitos se empenham bastante, entram para dentro da proposta e vão além do que se propôs, né? E outros a gente percebe, né? O aluno que preparou o trabalho, que se encostou, os que pesquisaram mais, os que pesquisaram menos. A gente percebe quem se interessou, quem fica muito evidente. E enquanto professor, talvez eu pontuar algumas coisas
sem desmotivar, que pelo menos estão ali apresentando, porque também para muitos é um exercício muito grande, né? Se colocar lá na frente muito. é muita exposição. Né? Então, procuro, bom, se colocou lá na frente, ok, um passo, né? Porque essa manifestação de si, que é se expor em público, assim, é um exercício bastante difícil e que precisa ser incentivado na escola também, né? As pessoas conseguirem falar em público e se colocar em público. Tem um nome que eu não consigo me lembrar agora, né? Mas já é eu, por exemplo, na minha época, eu tremia que nem, né? Queria me esconder embaixo da classe, essas Bem coisas assim. todas, né? E foi muito difícil essa superação, mas bem, talvez por isso entenda também alguns alunos, né? E para outros é muito fácil, né? Muito fácil ficar à vontade ali falando, né? Esses graus de sensibilidade, né, Sim. que é legal mencionar, importante mencionar no trabalho de professores, porque não é só uma questão que se limita aos conteúdos, é como é que eles chegam, né, como é que eles encaixam nesses seres humanos. Nesse caso, no teu caso que está falando do colégio de aplicação, a gente tem um perfil de estudantes que tem algumas características, né? A gente já vai mencionar isso e explicar um pouco sobre o colégio de aplicação, que temos um em Porto Alegre, e muita gente pode não saber exatamente como é. Mas eu quero ainda te perguntar agora, então, já que estou falando tão bem desse ser estudante, né, ali na sala de aula, como é que é essa relação, a tua relação com eles, a deles contigo? A minha individual, assim, a Tu, Ana Clara, minha... professora de geografia lá com os Eu estudantes. acho que, bom, acho que é uma boa relação. Claro, não é tão simples assim, é mais difícil que isso. No geral, assim, eu acho que eu me dou bem com os meus alunos. E eu acho que os meus alunos se dão bem comigo. Eu acho que tem muitas nuances também nesse amar e ser amado da sala de aula, de ser professora, né? Tem muitas visões diferentes que passam, assim, mas existe uma relação de amor, assim. E lá no colégio especificamente existe muita afetuosidade no conjunto, assim, dos alunos em relação aos professores. Não vou dizer que a todos essa manifestação acontece, porque às vezes também as pessoas não são abertas muito. É o perfil, Sim. né? Mas lá no colégio os alunos passam no corredor e vêm te dar um beijo, né? Ou então, sabe, te abraçam. Ai, tu tá aqui. E a aula nem é contigo, né? Então, eu acho bem bacana. Eu acho que nessa relação de amor também existem algumas confusões, assim, né? Ah, a Sora é boazinha. Sim. Né? Ah, não, eu posso entregar o trabalho depois. Ah, a Sora não sei o quê. Sempre tem isso de também achar que porque se ama, se tem relações de amor, se pode. Não vou dizer tirar um proveito, né, André? Mas eu acho que se pode ter uma facilidade, né? Vai ser mais compreensiva. No fim é mesmo. No fim se é, né? Mas não é só isso, assim, não é isso que se espera. Se espera que também tenha compromisso, se espera que também faça as atividades, se espera que se interesse pelo que está sendo proposto em sala de aula. Então, essas relações de amor também, às vezes, como não são regra, passam a ser, em alguns momentos, confundidas com facilidade, não precisa ser tão sério, cumprir tanto um prazo, alguma coisa do tipo, que não é, né? A sala de aula costuma ser um lugar de muito julgamento, né? Porque os professores estão ali para dar uma nota, porque ele vai te dizer uma coisa que tu vai ter que aprender, porque se tu não aprender, ele vai te dizer que tu não aprendeu, então... e historicamente é um lugar de julgamento, né?
E quando a gente tenta não ser, tirar esse lugar tão importante do julgamento, que é um tanto quanto silencioso, mas que é, né? A gente se perde um pouco enquanto grupo de como se reorganiza tudo isso. Até porque não é um movimento que acontece no todo, né? Ele acontece espaçadamente em alguns momentos desse todo que é julgamento. Assim. Então, também tem essas dificuldades da gente ter uma boa relação com um grupo de alunos. Sim, tu usou bastante a palavra amor, né? Que é uma relação de amor. Sim. E a gente não ouve muito isso. Por que tu usa? Ou que amor é esse nessa relação de aprendizagem em sala de aula? Que amor é esse? É um compromisso, na verdade, né? Me sinto responsável por eles. Eu me sinto extremamente responsável, mesmo que eu não seja a mãe nem o pai, né? Mesmo que eu seja professora, que eu sei que não depende só de mim, mas eu me sinto muito responsável por aquele momento que eu estou ali com eles, assim. Eu acho que isso é amor, né? Uhum. Tu também usou, agora mais pro fim, a ideia de julgamento, né? De fato, tu trouxe à tona uma condição, parece, que media essa relação. Mas se a gente pensar também que tá lá na LDB, né? Por mais que ela seja achincalhada, e hoje, nesse momento mais ainda, a avaliação é processual, né? Permanente e tal. E como é que dá pra gente pensar ou pensar de outra forma, essa sombra avaliativa que tá sempre ali? Tu acha que dá? Acho que dá. Acho que dá para se pensar de outra forma essa avaliação. Porque julgamento não necessariamente a avaliação não é um julgamento, né? A avaliação, se é processo, isso. Não é julgamento. A avaliação, se é processo, ela vai considerar os momentos, né? Ela vai ter objetivos a serem alcançados, mas ela vai reconhecer as diferenças no andar de cada um, né? Então, avaliar é diferente de julgar, né? Embora a avaliação em sala de aula, né, seja muitas vezes nas práticas, né, não vou me eximir disso, talvez em alguns momentos também já tenha sido, né, a gente cresceu assim, a gente aprendeu isso, né? É confundido com julgamento, né? Se o fulano não se comportar, não sentar dessa forma, não se comportar desse jeito, não colocar tantos pontos na frase ou no parágrafo, né, com tantas frases e tal, ele não vai passar. Porque ele não aprendeu nada que era para ele aprender, né? O que o fulano aprendeu? Como assim? Ele passou ali um ano, 6 meses, e ele não aprendeu nada, só um pouquinho. Ana, a gente já vai escutar uma música, mas agora, como tu usou o verbo aprender, né? Antes da gente ir para a música, o que é aprender? O que é aprender? Construir conhecimento. Estamos com a professora Ana Clara, de Geografia, professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é um professor diário, ao vivo, na Rádio Supersônica. Estamos também no Facebook, na live do Facebook, onde podem ser enviadas as mensagens, e pelo WhatsApp da rádio, 51-996-53-7474. Ana Clara, são 3 músicas que a gente toca, né? Que as professoras e os professores trazem. Qual que a gente escuta primeiro? Pescador de ilusões. Pescador de ilusões. Então vamos lá e voltamos em seguida. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar e só observar, isque o anzol, a isque o anzol, a isque o anzol, a isque o anzol, ainda assim está
pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Muito bem, escutamos então. Ana Clara, dá os créditos da música, por favor. Pescador de Ilusões, do Rapa. Uma música que eu acho muito bacana e que me lembra muito a docência também. A docência, por quê? Porque também é um espaço de esperança, né? A escola também é um espaço de esperança. A escola, mesmo com todos os problemas, com todas as questões que a gente escuta sobre a escola, sobre as condições de trabalho dos professores, sobre os espaços onde as escolas públicas, especialmente as municipais, estão inseridas, que são espaços mais difíceis, socialmente, economicamente. Assim. É um espaço de esperança. Ir à escola significa uma possibilidade, ou possibilidades de vida, significa uma possibilidade de transformação, significa sobrevivência, né? Significa ter uma carreira, dependendo de onde se está nessa escola, ou de onde essa escola está, ou a quem essa escola atende, né? Ser professor é visualizar isso, assim, né? Muitas, não digo, aí não precisa ser ilusão, né? Mas muitos sonhos, na verdade, né? Muitos sonhos tem dentro de uma escola. E conforme isso, né? Tanto as pessoas de uma classe mais favorecida, quanto as de classes muito pouco favorecidas. Os filhos na escola são sonhos, são sobrevivência, conforme as necessidades de cada um. Muito bem, agora cresceu a música, né? A música com o elogio da escola, agora ela cresceu mais ainda. Bom, vamos falar da escola então. Geralmente nesse bloco a gente fala das relações, né, fora da sala de aula, as relações com colegas, relações com estrutura, mas eu acho que é importante a gente explicar um pouco o colégio de aplicação, porque rede municipal as pessoas até entendem, agora tu falou, né, que fica mais na periferia da cidade e tal, ensino fundamental. Rede estadual também a gente conhece, está mais dentro da cidade, tem fundamental, tem médio. Os IFES a gente falou no programa passado, né? Se for o caso, a gente retoma, mas o colégio de aplicação, que é um único, que é ligado à universidade, o que é, assim, para as pessoas entenderem? Onde é que ele está colocado? Primeiro, o colégio de aplicação é um único aqui em Porto Alegre, né? Isso, um único aqui em Porto Alegre, Porque exato. no Brasil todo existem em torno de 16 ou 17, não lembro exatamente agora, mas são 16 ou 17. O que também não é muito, né? Não é muito. Colégio de aplicação, esses colégios são ligados à rede pública federal,
Os professores têm a mesma carreira que os professores dos institutos federais, né? Muito próxima dos professores da graduação, mas com algumas nuances, algumas diferenças. E os colégios de aplicação nasceram de formas diferentes. O nosso tem uma história, e outros colégios outras, mas, na verdade, esses colégios são ligados às universidades para atender os alunos de licenciatura, especialmente. Né? São espaços onde os alunos de graduação poderiam fazer ou podem fazer seus estágios, né? E também podem participar de projetos que busquem a inovação do ensino, a inovação da escola, a proximidade com as comunidades, através das extensões. Também há espaço para que esses alunos participem de projetos de pesquisa dos professores dos colégios, que temos também. Né? Então, os colégios de aplicação funcionam muito em conformidade com as universidades, né? E atendendo o público em formação para a docência, especialmente, né, das universidades. Então, são laboratórios de aprendizado. Excelente, muito, muito importante ter essa visão, né? Porque isso também é um elogio às licenciaturas. Sim. Ali se faz um colégio para que quem está estudando para ser professor possa estagiar e com um ganho maior ainda, que é não ao imitar, mas ao ter próxima a estrutura da Universidade de Pesquisa e Extensão, se faz isso lá também. E se faz mesmo, né? Aqui no nosso. Sim. Os colégios de aplicação são, assim como as universidades, assim como os institutos federais, são espaços de ensino, pesquisa e extensão. Uhum. Então, os professores fazem ensino, atividades de ensino, fazem atividades de pesquisa e fazem atividades de extensão. Isso, talvez isso que dê uma certa característica de autonomia, de iniciativa aos estudantes, né? Mas então, como é que a gente já sabe que é para os graduandos em licenciatura, mas como é que os estudantes de fundamental e médio chegam lá na aplicação? Quem são esses estudantes? Tá. Depende, cada colégio também, assim como tem uma porção de sua história diferenciada, mesmo estando ligado à universidade, cada colégio tem um público também diferenciado, né? E também existem, assim, desde 2013, se eu não me engano, há uma normativa que não me lembro o número, aquelas coisas que a pessoa sabe que existe, mas não sabe como, mas, bom, existe. E aí todos os colégios de aplicação só podem, hoje, nesse momento, né, receber novos alunos através de sorteio público. Uhum. Então, há pouco tempo não era assim. Como era? Como é que se entrava antes? Sim, por exemplo, até os anos 80, início dos anos 90, se eu não me engano, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se faziam provas. Uhum. Um processo seletivo muito árduo para poder ser aluno do Colégio de Aplicação. Uhum. E aí, depois de um processo de discussão e elaboração do grupo de professores e direção, se iniciou o processo de sorteio público. Uhum. Né? Então, qualquer pessoa interessada se inscreve, né? É marcado um dia, o sorteio é público, realmente acontece, aberto à comunidade. As pessoas vão lá, acompanham, é um evento, né? É um evento bem grande. E, bom, e aí são sorteados os primeiros são os que realmente entram para a nova turma da série, onde há vagas, né? E aí se tira uma lista de 10, 20 suplentes para cada série. E depois é feito todo um processo de entrevistas também para se conhecer. Não é só o sorteio. Aluno, não. Uhum. Se conhece, tem um setor, né, que trabalha com isso, que faz uma entrevista, faz um perfil socioeconômico do aluno, conversa com a família. Aliás, o aluno só pode fazer matrícula se os pais forem conversar com esse setor da escola.
Se houver esse processo de entrevista, senão não pode fazer matrícula. Uhum. E aí, Isso garante uma diversidade, então. muito grande, muito grande. E também, bom, no colégio nós temos muitos alunos de Porto Alegre e de Viamão. Uhum. Muitos alunos. Pela localização, o colégio tá ali na está lá no fronteira, né? campus Uhum. do Vale, da universidade, no bairro Agronomia, e é divisa entre Viamão e Porto Alegre, né? Então, também com uma grande diferença socioeconômica, muito diversificada. E também alunos de Alvorada, da região metropolitana, de Guaíba, Eldorado, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, esses municípios também, Sapucaia também já tivemos, não sei se nesse momento temos, mas já tivemos alunos de Sapucaia. Uhum. Então, é uma escola que atende especialmente um público de Porto Alegre e Viamão, mas que atinge a região metropolitana. E qual é o tamanho da escola para receber esse público? A escola tem em torno de 600, 700 alunos no total. Desde os menores ali. Tem toda a educação básica, desde o primeiro ano até fundamental, até o né? terceiro do ensino médio. Até o terceiro do ensino médio e EJA também, né? E EJA. E EJA. Ela fica, bom, ali na agronomia, mas ela não fica grudada na universidade, né? Ela fica um pouquinho mais embaixo. Não. Isso, quando se entra na rótula ali da universidade, se passa o pórtico. A segunda entradinha, a primeira é o LAMEF, que é um laboratório da engenharia. Uhum. E aí do lado do LAMEF tem uma estradinha assim ali atrás. Sim, mas isso também permite, essa pequena distância, com que os estudantes da aplicação usem as estruturas da universidade, né? Restaurante universitário, biblioteca de repente. Embora a biblioteca do aplicação seja boa também, né? Sim, é boa. Os pequenos não muito, sabe? Os pequenos, por exemplo, vão no RU. Não sei se agora isso tinha acontecido, porque os RUs também estão com alguns problemas de funcionamento por causa do corte de verbas e outras coisas. Mas os pequenos vão acompanhados dos pais, na verdade, no RU. E os grandes têm acesso com cartão, todos têm um cartão da universidade, alunos da universidade, né? Então é um público que não é universitário, que também usufrui da estrutura da universidade pública. Sim, sim. E o que tem acontecido é que se tem servido almoço no colégio também, né? Com viandas, né? Então, também muitos não vão para o Rio, comem no colégio. Ficam ali. Essa é a professora Ana Clara, de Geografia do Colégio de Aplicação. Estamos conversando sobre as estruturas do colégio e o funcionamento, já que em Porto Alegre é o único colégio de aplicação ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma escola já histórica e muito necessária para a comunidade, para a sociedade, e esse método, né, de ingresso no colégio também muito salutar e importante, que nos deixa pensando, que propõe, né, que provoca, estimula essa relação diversa. Ana, a gente já passou da metade do programa, então a gente vai escutar mais uma e depois a gente vem para demais assuntos mais polêmicos. O que a gente escuta agora? Dois Rios do Skank. O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros, sem direção. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai de sol que a escuridão
se põe, se vai, e após se pôr o sol renasce no Japão. Eu vi também, só pra poder entender, na voz da vida ouvi dizer que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros sem direção. E o meu lugar é esse, ao lado seu, no corpo inteiro. Do meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro. O dia e a noite, as quatro estações. O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer. Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros sem direção. E o meu lugar é esse, ao lado seu, no corpo inteiro. Do meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro. O dia e a noite, as quatro estações. Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros sem direção. Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam. Por que Dois Rios, Ana? Porque Dois Rios é uma música bem bacana que fala de amor também, né? Que eu acho que é bem... Mas fala de geografia, Fala. né? Se não fosse alguém, né, de geografia para falar disso, a gente não se daria conta, eu acho. Fala da minha área de conhecimento, fala do sol, do céu, dos rios, né? Aham. Então junta o ser humano com a minha área de conhecimento de uma forma muito bonita. E aí, por isso que eu escrevi Dois Rios. Que legal. Eu lembro que na época do lançamento desse disco, o Samuel falava que eles queriam fazer algo que desse assim um contexto, uma sensação de Pink Floyd ou algo assim. Talvez de um jeito brasileiro tenham conseguido. Sim, eu acho que Né? sim, ficou muito bonito. Então vamos aproveitar esse momento. Por que geografia? Porque geografia é uma pergunta que tem que voltar ao passado longínquo. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre achei que saber uma coisa só era muito chato. Eu sempre queria saber todas as coisas. E sempre que me perguntavam, eu dizia que eu queria ser cientista, mas que eu queria falar de tudo. Claro, isso não existe, né? Não tem como. É muito um sonho de criança e tal. Mas na geografia eu posso falar de muitas coisas com ciência junto, né? Eu
posso fazer uma ciência em que eu não preciso me limitar à rocha, ou não preciso me limitar ao rio, ou me limitar ao espaço social. Eu posso falar de tudo isso e mais um pouco. E justamente, né, a geografia, eu diria, e tu pode me corrigir, que nunca é a disciplina que a gente primeiro se lembra, né? Ou quando se cita, assim, se cita sempre português e matemática, né? Mas daqui a pouco alguém vai falar de história, por exemplo. Vai falar até de educação física, filosofia, artes. E a geografia, ela tá sempre ali. Mas ela, como tu bem mencionou agora, ela passa por várias áreas, porque se tu tá falando de rocha, tu pode estar falando de física, ou de química, ou até de biologia. Ou de economia. Ou de economia. E ou de comunidades, então, né? é isso que eu estava querendo dizer. A gama de setas, assim, né, que tu pode, Sim. da qual uma coisa aponta ou pode apontar, né? Isso que a gente nem falou em fuso horário, por exemplo, que vai ser quase pura matemática, né? Sim, exatamente. Então é um campo, uma disciplina diversa por si só. É isso que te agrada? É isso que me agrada. É isso que me agrada. Embora eu tenha feito, eu fiz a graduação, mas depois também fui fazer pós-graduação, né? E eu tenha especificado um pouco meu estudo na geografia, assim, mas mesmo assim, em sala de aula eu posso falar de todos. Foi a tua primeira opção? Foi o primeiro curso que tu fez? Sim. Foi a primeira opção, foi o primeiro curso e o único também que eu fiz. E na graduação, né? Onde? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Exato. Então temos uma carreira no bom sentido paroquial ali. Sim. Ali, né? Sempre. Mas que legal, porque isso também é um elogio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma universidade gigante, importante. Sim, com certeza. Das melhores do Brasil e da América. As pós-graduações foram em que especificamente? Pois é, André, eu fiquei muito na geografia, né? Eu fiquei na geografia, daí eu fiz em geografia humana e econômica. Né? Aí no mestrado eu estudei a produção do espaço urbano industrial em Gravataí. Legal, bem específico. Bem específico. E depois no doutorado, algo que eu fiquei chamando de cemitérios industriais em Porto Alegre. Que seriam o quê? Os antigos prédios industriais que existem aqui, especialmente no 4º distrito, na porção norte da cidade. Abandonados ou em funcionamento? Podem estar abandonados ou funcionando, ou refuncionalizados, né? Por exemplo, muito fácil de compreender, né? É o Shopping Total. Claro, que era para quem não conhece, né? Que era uma fábrica. Cervejaria. Passou um cervejaria tempo. Da Brahma, inclusive, muito tempo. Passou um tempo desativado e foi reutilizado. Foi isso, né? Sim, logo depois. E tem inúmeros exemplos, né? Inúmeros exemplos. Temos ali na Perimetral o prédio da Corlac. Tem. Que agora foi quase todo destruído também. Exatamente. Mas continua ali exatamente como um cemitério, né? Exato. Sem uso nenhum, ocupando uma área enorme. Exatamente. É isso. Legal, um assunto muito legal. Tem vários. As ruínas da cidade, por onde a gente passa a todo momento, que contam né, histórias importantes. Teria que ser geografia para dar esse olhar, né? Exatamente. Muito legal. Ana, a gente está chegando no fim, não tem como não falar da situação nacional, né, pela qual a gente está passando, e especialmente a rede na qual tu trabalha sendo federal. Como é que tu está vendo isso tudo que está acontecendo? Eu acho que tem múltiplas faces nesses ataques que a universidade vem sofrendo, né? Nesse retrocesso, inclusive, do pensamento ou da visão das pessoas de relação humana, e aí eu vejo que talvez
seja uma fachada, sabe, André? Talvez tudo isso seja sim, é um ataque, passa por um ataque, né? Mas é algo que nos ocupa, que tenta desmoralizar ou tirar o fundamento de todo um processo de construção e de ciência dentro da universidade, de construção do pensamento humano, né? Que é tão desrespeitoso, é tão grotesco, que chega a causar um espanto. Como assim? Eu não estou entendendo. Depois que a humanidade declarou os direitos, né, humanos, depois que se avançou em tantas... é quase incompreensível que isso esteja acontecendo. Então, por um lado, sim, é um ataque à universidade, sim, é um ataque ao processo democrático, sim, é um ataque aos direitos humanos, né, à liberdade de expressão, a todas essas coisas, ao próprio trabalho da gente enquanto professor que lida com a diversidade, que tem propostas, que vê a necessidade de debate de muitas questões dentro da escola, porque não há espaços que contemplem muitas das questões que assolam, né, a vida do adolescente, as relações. Não, às vezes não tem onde, e isso é atacado, inclusive, então as pessoas vão ficar ao léu, né? Então se aposta na barbárie, não sei, né, algo desse tipo. Isso não pode ser sério. Isso aparece como uma grande verdade, mas não pode ser sério. Isso aparece como uma bandeira de muitos que assumem esse discurso socialmente e representam, né? Para mim é quase inacreditável escutar todas as coisas que eu tenho escutado e ver todos os ataques que eu tenho visto. De fato. Não, perfeito. A gente fica tentando buscar palavras, né? E a última declaração do que se chama ministro da Educação, dizendo que quem vazou uma prova, uma foto da prova, vai se arrepender de ter nascido, é um linguajar que a gente não acredita, né? Não faz. Porque para uma pessoa dessas nenhum picadeiro serve. É. Bom, Ana, tem uma mensagem aqui do Lucas falando sobre o 4º distrito, que ele está sendo revitalizado, a cultura está revitalizando o 4º distrito com cervejarias, bares, e acho que aquela região ali do bairro Floresta também, com muitos artistas, né, ocupando ali. Viu? A geografia iluminando a visão sobre esses lugares. Muito legal. Sim, é verdade. Eu estou sabendo dessa festa do 4º distrito. Quem sabe um pós-doutorado. Né? Quem sabe um pós-doutorado. Então, essa é a professora Ana Clara, de Geografia, do Colégio de Aplicação. Aqui na Rádio Supersônica, ao vivo, um professor diário. Estamos chegando ao fim, Ana. A gente vai ter que pedir a última música e já se despedir. Sério? Sério. Então, a gente deve se despedir antes que seja tarde, com o Pato Fu. Isso? Viu? Muito obrigada, André, pelo convite. Adorei minha primeira experiência numa entrevista, assim, eu e tu e eu. E parabéns para a rádio. Parabéns. E obrigada. Legal, que bom. O esforço é para receber pessoas assim como tu, né, que nos esclareçam assim com essas ideias que tu trouxe, e para que professoras e professores tenham o seu momento de poder explicar coisas óbvias, mas que só sabe quem está lá. Isso aí. Legal. Beijão. Legal, obrigado, Ana. Então, vamos terminar com Pato Fu, antes que seja tarde. Para quem quiser ver depois, a entrevista ela fica na live do Facebook. E, em seguida, o programa será editado em vídeo e colocado no canal Lude Comunicação, e lá ficará. Amém. Obrigado pela audiência de todos. Até a próxima segunda-feira. Um abraço.